E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, olha, agora esse vídeo é com vocês, o capítulo 2, beleza? Para que a gente possa aí fechar essa revisãozinha, show de bola. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vale a pena. E é o seguinte, galera, quando a gente pensa então no capítulo 2, a gente está falando do Brasil, o título é Brasil, do Império à República, certo? Então ele vai apresentar um quadro geral do Brasil Imperial que nós vimos no ano passado. Então você tem ali no início, por exemplo, né, o título chamado Monarquia Brasileira, Aspectos Gerais, que ele te apresenta, ele faz uma pequena retomada de como foi a monarquia brasileira, e aí eu preciso saber disso. Por que eu preciso saber disso? Ah, porque o professor vai cobrar na prova para eu falar dos aspectos gerais da monarquia brasileira? Não. Mas eu preciso saber disso porque é os aspectos gerais da monarquia brasileira que vai fazer com que eu compreenda o processo de transição entre a monarquia e a república, certo? É entender como que essa monarquia se caracterizava para eu poder entender os processos, o período de transição e o que essa transição, como essa transição aconteceu, ok? Então, beleza. Primeiro aspecto geral. Então, dividindo essa aula aqui, certo? A gente vai ter os primeiros minutos citando essas características gerais e como que ela se estabelece. E aí, galera, depois disso a gente fala da crise do Império de fato. Então, primeiro, aspectos gerais para compreender essa monarquia que vai entrar em transição, essa organização estatal, política, social, que vai entrar num processo de crise e essa crise vai levar a uma mudança que é a implantação da República. Beleza? E aí, nesse processo, então, o que eu vou ter que compreender? Vou ter que compreender quais foram os fatores de crise, né? A questão militar, a questão religiosa e a questão escravista. Principalmente essas três questões, certo? Ok. Então, a questão militar vai estar ligada ao conflito da Guerra do Paraguai e ao papel dos militares dentro da sociedade. Beleza? A questão religiosa estará ligado à participação da igreja. A igreja, ela é a Igreja Católica, o catolicismo é a religião oficial do Império e terá um desentender político entre o imperador e uma normativa da igreja referente aos maçons. Isso vai levar a um distanciamento da igreja referente ao imperador, fazendo com que o imperador fique mais isolado ainda. E temos o aspecto da abolição da escravatura, que é um longo processo, gente. E aqui é importante a gente entender a abolição da escravatura como um longo processo que dura, assim, desde o início do século XIX, vai durante todo o século XIX para que ela realmente ocorra. E aí, em 1888, a gente tem a assinatura da Lei Áurea, né, que marca a abolição da escravatura, mas é extremamente importante a gente compreender que não é a Lei Áurea em si que abole a escravatura e que não houve luta ou que não houve processos de questionamento referente à escravidão até a princesa Isabel assinar, como se a princesa Isabel fosse a única personagem que de fato defendia a abolição da escravatura. Não, a gente tem um longo processo que envolve ex-escravizados, escravizados forros, né, que conseguiram a alforria, então ex-escravos que agora são livres, mulatos, escravizados fugidos. É importante nós pensarmos, né, as lutas de resistência a partir dos quilombos, por exemplo, e assim por diante, né, há toda uma mobilização de setores intelectuais também, né, composto tanto por pessoas brancas como por pessoas mestiças, mulatas, né, miscigenadas, e a importância desses atores políticos nesse sentido, né, na abolição da escravatura, e o papel do comércio, da economia internacional também nesse processo, né, referente à questão da necessidade de mão de obra assalariada, de desenvolvimento de uma economia salariada, para
que as pessoas pudessem consumir esses produtos que vêm da segunda revolução industrial, essa lógica capitalista que se instala no mundo. Isso também influencia nesse processo, certo? E junto com isso vem os migrantes europeus que vêm ocupar o território, que vêm trabalhar e tudo mais, né, para substituir a mão de obra escrava. Então tudo isso a gente tem que pensar. Esses fatores, então, somado aos movimentos republicanos, leva à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Vamos pensar ponto por ponto agora. Quais são as características ou quais são os aspectos gerais da monarquia brasileira? Certo? A monarquia brasileira, ela se estabelece a partir da primeira Constituição, né, a Constituição que foi outorgada em 1824, e ela determina que o Estado brasileiro é um Estado monárquico, então nós temos um governo monárquico, um governo do rei, ou no caso do imperador, e da família real, obviamente. Né? Ela determina também que a Igreja Católica que a religião católica é a religião oficial do país, e que o imperador tem autonomia para nomear os bispos ou aceitar ou não as nomeações de bispos e assim por diante. Ela também determina o voto indireto, né? Apesar de ser uma monarquia, teremos voto indireto e censitário, ou seja, para participar das eleições, para votar ou até mesmo para ser um candidato a deputado, né, para fazer parte do Congresso brasileiro, você tem que ter uma determinada renda, e essa renda não são todos que têm, e a maior parte da sociedade brasileira acaba não tendo condições econômicas, né, já que o voto é censitário, então está ligado à renda, de participar da política. Isso exclui boa parte da sociedade. Então, a gente tem um longo período da história brasileira em que a população, de fato, não tem voz política. Continuando aí, né, outra característica importante dessa monarquia, dessa Constituição, é o poder moderador, que dá, na prática, poderes quase que absolutos ao imperador, que pode interferir nos demais poderes, certo? Beleza. Então é nesse contexto que nós pensamos aí a monarquia, e aí vamos pensar, né, não vamos falar aqui do reinado de Dom Pedro I, nem do período regencial, vamos falar do segundo reinado e mais especificamente da crise do segundo reinado, que é a crise do Império, que se dá, basicamente, a gente data isso a partir da Guerra do Paraguai, de 1870 para frente. Tá? Então, quando eu penso na crise, né, eu penso justamente na questão ligado aos fatores que fizeram com que a monarquia brasileira não conseguisse se sustentar. Às vezes a gente fala muito da economia e tal, e são crises econômicas que levam a rupturas. E aqui é importante nós pensarmos que o Brasil vinha de um crescimento econômico muito grande com a economia cafeeira, né? Com a produção do café. O café se torna o grande produto a ser exportado, grande produto quisto na Europa e em diversos lugares, e o Brasil sim consegue. Você tem um crescimento econômico interessante no Brasil, você tem inclusive uma modernização da economia brasileira, que lá no passado, quando nós estudamos isso, o título ainda trazia modernização conservadora, porque essa modernização está ligada à estrada de ferro para levar os produtos, mas você mantém a mão de obra escrava, você mantém as características agroexportadoras, você mantém diversas características econômicas do Brasil que já estavam ali, e você tem uma pequena modernização ligado ao acúmulo de capitais e ao investimento desses capitais feito, obviamente, pelos grandes cafeicultores. Porém, é importante nós pensarmos como que o imperador mantinha estabilidade política. Ele mantinha estabilidade política a partir do equilíbrio de poderes entre liberais e conservadores de uma forma geral. O que vai acontecer a partir de 1870 que o imperador vai ficar meio que isolado? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem, com a Guerra do Paraguai, um aumento do poder político dos militares, certo? E você tem um problema que o exército não era bem tratado, por assim dizer,
né, não tinha investimento suficiente. A Guerra do Paraguai foi, em diversas medidas, um fiasco para o Brasil, porque foi um conflito que exigiu muitos gastos, que custou muito, tanto na questão econômica quanto na questão de vidas, certo? E o imperador acabou saindo meio que queimado desse processo da Guerra do Paraguai, enquanto os militares saíram exaltados por terem conseguido, apesar de todos os problemas, apesar da falta de investimento, apesar da falta de armamento, apesar das diversas faltas em termos de apoio do Estado, né, da monarquia, os militares venceram, lideraram o processo, junto, obviamente, com a aliança com o Uruguai e a Argentina, e venceram o Paraguai, venceram a Guerra do Paraguai, certo? Então os militares saem cheios, com poder. E isso gera uma tensão entre militares e o imperador, certo? E o Estado monárquico, porque esses militares ganham voz, ganham importância. Outra questão vai ser religiosa. Então vamos lá pensar a questão religiosa que leva aí ao isolamento do imperador referente à igreja, certo? Havia então uma união entre Estado e Igreja, a gente já falou sobre isso, certo? Desde lá da Constituição de 1824, até antes disso, a Igreja Católica sempre esteve muito presente na colonização brasileira e ela nitidamente influencia muito a formação da sociedade brasileira até hoje, né? Enfim, claro, haja vistas que hoje nós temos uma crescente muito grande das outras denominações religiosas cristãs, né, e tudo mais. A gente tem movimentos religiosos não cristãos muito fortes dentro do Brasil, e isso tudo se deve, obviamente, ao Estado laico, ao Estado separado da religião, mas não era o contexto aqui. O contexto do século XIX era outro. O contexto do século XIX é a imposição da religião católica, por mais que pudesse se aventar ter outras religiões, a Igreja Católica era a igreja oficial e, junto com isso, obviamente, que havia uma imposição política sobre a fé das pessoas e o catolicismo se torna aí a grande instituição religiosa. Qual que é o problema que dá aqui entre imperador e Igreja Católica? Em 1864, o Papa Pio IX, ele promulga uma bula. Uma bula é um documento, certo? Um documento papal chamado Sílabus. E nesse documento, e nessa bula, ele proíbe que católicos fossem membros da maçonaria, certo? Ele fala assim, a partir de 1864, então, os católicos não poderiam mais participar da maçonaria. Imagine os líderes católicos, né? Bispos, padres e afins. E era muito comum que bispos, padres e afins fossem membros da maçonaria. Até porque uma das exigências da maçonaria é que o maçom tenha uma prática religiosa, né? E aí temos um problema. Qual que é o problema? Aqueles que não obedecessem à bula papal, ou seja, aqueles católicos que permanecessem dentro da maçonaria, seriam considerados hereges. Lembra o termo herege lá da Idade Média? Então, e sendo hereges, seriam excomungados, ou seja, seriam retirados da comunhão de Deus, da comunhão da igreja, seriam colocados à parte. Excomungado, não pode participar da igreja, não pode participar dos sacramentos, não, né, e mesmo sendo um membro do clero, ele acaba sendo excomungado e perde a sua autoridade clerical. Beleza? O que vai acontecer? Presta atenção. Né? A maçonaria era muito forte, né, e é muito forte, mas a maçonaria era, especialmente nesse período, era muito forte dentro da sociedade brasileira, né? Inclusive com o imperador sendo maçom. Essa ordem vai ser desconsiderada pelo imperador. Como assim essa ordem vai ser desconsiderada? Né? Olha só. Como alguns membros do governo eram maçons, o imperador ele tinha autonomia sobre a nomeação de bispos, ele vai nomear bispos maçons e é isso mesmo, pronto, e acabou. E aí quando a igreja vem para cima, ele fala, não,
né? Segundo a Constituição de 1824, assim assado. A igreja ela é um protetorado do Império, ela faz parte do Império, só que ela está submissa nesse sentido. E aí, obviamente, que dentro da Igreja Católica a voz maior é a do Papa, e a partir dessa rusga, desse conflito, o imperador vai ficar isolado, a igreja vai se afastar do imperador, o imperador perde o apoio da igreja. Então, olha só, perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio da igreja, certo? Percebam como Dom Pedro vai ficando isolado, e ao ficar isolado ele perde poder político, e perdendo poder político, perde também a sua viabilidade, né? a sua governabilidade, por assim dizer, e aí outros fatores que vão se somar a essa questão, beleza? Antes de eu falar da terceira questão, que é a questão da abolição da escravatura, e talvez uma das questões mais importantes aqui de nós pensarmos e entendermos todo esse processo, tá? A gente tem que pensar a questão da expansão do café. A expansão das fronteiras do café, com o avanço para o Vale do Paraíba, norte do Paraná, com grandes fazendas de café e tudo mais, traz junto consigo um outro movimento também, certo? Então a gente tem uma expansão da economia cafeeira, uma expansão da produção de café, e junto com isso nós temos uma expansão também e um incentivo da imigração europeia para cá. Então a partir de 1850, e novamente retomo lá o capítulo do Segundo Reinado que nós estudamos ano passado, que fala dessa questão da imigração, né? Nós temos uma intensificação da imigração italiana, alemã, ucraniana e assim por diante, né? Preferencialmente os povos do leste europeu, que vão vir para cá para ocupar aquilo que nós vamos chamar de terras devolutas, né? A Lei de Terras de 1850, de novo, olha como 1850 é um marco na história do Brasil, né? Traz a questão das terras devolutas, que seriam as terras do Estado que não eram ocupadas pelo homem branco. Temos que lembrar que havia povos indígenas lá, isso vai ter toda uma questão política e econômica de ocupação da terra, né? E de conflitos, inclusive, que acontecerão por conta disso, certo? Mas aí, com a Lei de Terras, o que acontece? Essas terras devolutas, o Estado ele vai negociar com esses imigrantes de forma, claro, vai ter valor envolvido e tudo mais, mas vai facilitar a compra dessas terras, inclusive em alguns casos, inclusive doando terras, né, para esses migrantes, certo? Boa parte desses imigrantes vem trabalhar para os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, que também se aproveitam da Lei de Terras e compram mais terras devolutas, expandindo o seu latifúndio, certo? E aí a gente tem um choque. Qual que é o choque? Os cafeicultores, vamos pensar os cafeicultores mais antigos, da primeira leva da cafeicultura e tudo mais no Brasil, eles são escravistas. Nós vamos ter alguns cafeicultores mais ali na região do oeste paulista, que já vão expandir os seus negócios já pensando uma mescla entre a mão de obra escrava e a mão de obra livre. Só que a mão de obra livre será sempre o imigrante, é o imigrante, certo? Então, olha só, nós temos um momento de transição dessa mão de obra. E a própria lógica internacional, né, já cobrava muito essa questão de encerrar ou de acabar com a mão de obra escrava, devido às trocas comerciais, ao desenvolvimento do capitalismo, né? É necessário, para que as pessoas consumam, é necessário que elas tenham recursos financeiros, e para ter recursos financeiros tem que ser mão de obra assalariada, beleza? Aí o que acontece? Acontece que boa parte dos latifundiários, eles são contra a mão de obra assalariada, né? Eles vivem numa lógica econômica baseada na mão de obra escravista, né? O status quo da sociedade, né? O estado normal da sociedade brasileira é a mão de obra escravista. E
ao passo que o Congresso vai aprovando algumas leis e que nós temos a mão de obra migrante, a mão de obra europeia inserida nesse contexto, essa mão de obra assalariada, né, nós temos também uma luta enorme por parte de ex-escravos libertos, por parte de republicanos, por parte de negros e mulatos que, por alguma questão, havia alcançado um nível de conhecimento, enfim, seja porque era filho bastardo de algum homem importante que tenha financiado seus estudos, ou diversas situações, certo? Que fazia com que essa população brasileira, também miscigenada, também alcançasse alguns espaços importantes, certo? Nesse sentido. E aí nós temos figuras como Joaquim Nabuco, que vai lutar pela abolição da escravatura, que vai estar no Congresso, né? Vários literatos, advogados, enfim, que vão ter essa participação política muito importante, certo? O que vai acontecer aqui, galera? A gente tem uma crise, que é a crise da escravatura, certo? Que é o terceiro ponto, e um ponto extremamente importante para a gente pensar aí, referente à crise do Império e ao início da proclamação da República. Legalmente falando, a gente tem um processo histórico de leis que vão, ao longo da segunda metade do século XIX, sinalizando que o processo de escravidão no Brasil está para chegar ao fim, certo? Ao mesmo tempo, essas leis, elas são bem contraditórias. Então a gente tem que pensar assim, as leis, elas são votadas, elas são aprovadas, mas não é apenas o Congresso brasileiro que luta pela abolição da escravatura. Aliás, lembrando que boa parte desses congressistas eram ou pessoas colocadas por esses cafeicultores escravistas ou os próprios senhores de escravos. Então essas leis, elas vão sendo aprovadas assim, né? Porque é necessário, porque há toda uma pressão por conta dos republicanos, alguns republicanos, né? Boa parte dos republicanos, dos movimentos republicanos também vão bater em cima dessa tecla, né? Os abolicionistas, como o Joaquim Nabuco, os movimentos de resistência dos escravos e ex-escravos, tudo isso gera na sociedade brasileira uma pressão para resolver a questão da abolição da escravatura. Outra pressão são as pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, para que essa abolição realmente acontecesse, certo? Então, em 1850, nós temos a primeira lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz define o fim do tráfico negreiro no Brasil. E percebam, quando eu falo fim do tráfico negreiro, não se pode mais ir no continente africano, escravizar as pessoas lá, né, os africanos lá, e trazer eles para cá como escravizados. Né? A escravidão no Brasil, ela não foi abolida ainda, mas o tráfico negreiro entrou na ilegalidade. Isso significa que acabou o tráfico negreiro? Não, significa que ele não é mais legalizado, certo? Teremos ainda as práticas de tráfico, só que isso obviamente vai diminuir bastante a partir de 1850. Outro ponto, a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre de 1871, então 1850, 1871. Né? O que nós temos? Ela vai determinar que a criança nascida de mãe escrava, ela é livre. Basicamente, gente, essa lei, ela vai dizer o seguinte, que considerava livres os filhos dos escravizados a partir desta data, tá? Lei do Ventre Livre. Tinha um monte de sequências desse processo. Por exemplo, a criança vai ser livre, mas ela tem que viver com a mãe. Se a mãe é escrava, né, escravizada, essa criança vai ter que viver na senzala. Então essa criança vai crescer no meio da escravidão e muito possivelmente ela vai, pelo menos até atingir
os 18 anos, ela vai estar trabalhando como escravo, porque o senhor o senhor de escravos vai nesse sentido cobrar de alguma forma porque aquela criança está ali, certo? E fora isso, e depois ela vai sair sozinha, sem pai, o pai e a mãe continuando escravizados, ela vai trabalhar onde essa criança, esse jovem, né? Qual é o estudo que ele tem? Qual que é o conhecimento que ele tem? O que ele sabe fazer? Né? 18 anos da vida dele, o que ele aprendeu? Aprendeu a ser escravo. E aí? Né? Então, essa lei do ventre livre, ela traz diversos questionamentos, certo? A lei de sexagenário, de 1885, olha, já estamos chegando ali no final do processo de abolição da escravatura e também do Império. A lei de sexagenário determina que escravizados que alcancem os 60 anos, com mais 60 anos, ganhem sua liberdade, ganhem sua alforria. Olha que interessante, né? Concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos de idade. Eram sinais de que o governo cedia às pressões, mas tentava ganhar tempo, uma vez que os setores mais conservadores da aristocracia brasileira, que apoiavam o imperador, eram escravocratas. Então vamos lá. Essas leis todas diz pra gente que, olha, o governo brasileiro está cedendo. Só que, ao mesmo tempo, ele está aprovando leis que não afetam tanto a escravidão em si. Porque, gente, a vida do escravo vai girar em torno aí de 30, 40 anos no máximo. Vivendo como eles viviam, trabalhando como eles trabalhavam, nas condições sanitárias que eles viviam, né? O escravizado que chegava nos 60 anos era um Highlander, era um imortal. E mesmo que chegasse aos 60 anos, imagine a situação de saúde e tudo mais dessa pessoa. E como que ela vai sair da fazenda, do café, e vai para onde daí com 60 anos? Vai conseguir emprego aonde? O que ele sabe fazer? Então é importante a gente pensar também, né, que essas leis, elas, ao mesmo tempo que sinaliza que o governo ele aceita a pressão dos republicanos, dos movimentos abolicionistas, né? Dos movimentos de resistência quilombola e tudo mais, né? Ao mesmo tempo, ele fala assim, olha, eu aceito a pressão, mas eu tenho que manter esses conservadores, essa aristocracia cafeeira, né? Feliz, satisfeita, porque se o Império perde o apoio desse setor, já perdeu o apoio da igreja, já perdeu o apoio dos militares, se perde o apoio dos cafeicultores, pronto, acabou o Império. E é isso que vai acontecer. Em 1888, a Lei Áurea, a abolição da escravatura, é uma lei extremamente controversa, porque ela prevê a abolição da escravatura e também prevê, para tentar amenizar a situação, né, também prevê uma espécie como que fala? Que o Estado pagar por essa abolição dessa escravatura, certo? O Estado vai de certa forma, ressarcir essa mão de obra que o senhor de escravo vai perder, né? Ao mesmo tempo, essa mão de obra vai ser substituída pelos imigrantes que estão vindo já há muito tempo, né? E a Lei Áurea também não vai prever o que vai acontecer com esses escravos, com esses ex-escravos. Nós teremos nesse processo, né, o início da favelização das grandes cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo, né? Porque esses ex-escravos, eles vão para onde? Eles vão para a cidade. Eles vão para a cidade, eles vão ver aonde? Nas margens da cidade, né? Nas beiras, onde eles conseguem viver, onde eles vão montar suas casas, sem recursos, sem saneamento básico, sem planejamento. E aí nós temos o início do processo de favelização das grandes cidades brasileiras, aí principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Todo esse processo leva, então, né, ao isolamento, porque a Lei Áurea não vai agradar nem republicanos, nem abolicionistas e nem
e nem a classe conservadora, os cafeicultores, certo? Vai conseguir desagradar todo mundo pela forma como ela foi feita. E aí nós temos a abolição da escravatura, uma leva populacional enorme, desempregada, que o Estado não vai dar conta, que vão ter que se virar, né? E temos também aí esses movimentos republicanos que, a partir dessa noção, né, começa a se organizar mais. Já vinha se organizando, e com esse isolamento do imperador, eles se organizam mais e mais e mais, se unem aos militares, e aí nós temos a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, certo? Lembrando que o Partido Republicano Paulista, o PRP, ele se baseia nas ideias positivistas, no positivismo de Auguste Comte, né? Pensando a noção de ordem e progresso, pensando a noção desse Estado que se desenvolve, que busca, né, essa civilização aos moldes da civilização europeia, né, e a organização do Estado baseado na República, né, num governo escolhido por aqueles que têm direito político, né, para gerir esse Estado, para gerir a vida pública. Beleza, galera? É isso aí. Então, se atentem. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é importante que vocês pensem em cada um desses processos para vocês poderem conseguir fazer a prova, ok? Valeu e até mais.